Salve, excelências! Com muita alegria no nosso coração, iniciamos a nossa segunda jornada no nosso podcast com as estrelas. Hoje no novo formato, um ambiente novo, mas com a mesma boa técnica do meu amigo Caio, que está virando quase que uma esposa, 24 horas, com esse mero colega aqui, esse mero colega advogado. E hoje, com muita honra, inaugurando aí nossa segunda sessão da nossa segunda temporada do nosso podcast, conseguimos trazê-la aqui com muita dificuldade e com muito labor. É um convite que é feito, mas a recepção e a positividade para vir é difícil, porque profissional hoje gabaritado, além de ficar muito difícil o acesso, né, a gente tem essas dificuldades para vir para um podcast em plena quarta-feira, 9 horas da noite. Então, com muita alegria, conseguimos que ela aceitasse o convite, está aqui conosco. Ela é advogada, especializada em direito previdenciário e em direito trabalhista. Finalmente casada, vamos dizer assim, né? Ela falo com muita propriedade, uma mulher cristã, uma profissional de exímio profissionalismo. E hoje eu tenho aqui a honra de trazê-la, e com muita alegria, doutora Camila Moreira. Muito obrigado por a senhora ter nos atendido e ter vindo participar podcast com as estrelas. Grande doutor Liberato, assim tenho chamado desde que conheço. Para mim é uma grande honra estar aqui com você, além de um grande amigo, um grande professor, que tem me ensinado aí a esses longos anos de trabalho. E se hoje eu sou uma profissional, conforme dito, foi graças ao ensinamento desse grande professor que está aqui à minha frente. Eu fico muito grata de estar aqui com você. As palavras que você destina, eu fico até constrangido, mas muito obrigado. É assim que a gente vai crescendo, né? Então, hoje, antes da gente enfrentar o nosso tema nesse podcast com as estrelas, queria que você compartilhasse esse vídeo. Nosso podcast nós temos nessa segunda sessão, vamos dizer assim, né? Na segunda temporada, serão podcasts mais rápidos, mais otimizados, justamente para que você possa compartilhar. Então, se você puder aí compartilhar, se inscrever, né? Ativar o sininho, como os grandes youtubers e influencers dizem, né? Então, que você, por favor, nos ajude para que haja um pouquinho mais de engajamento, porque todas as estrelas que estarão aqui nessa mesa, nesse estúdio, são pessoas realmente de um brilhantismo salutar e que vão trazer, sim, bastante conhecimento, bastante sabedoria, para que todos nós possamos avançar, tanto no lado do direito aplicado, também, como também no direito de sociedade, né? Então, hoje, doutora Camila, pelo convite aceito, iremos falar de um tema que está muito em voga, tanto nas casas legislativas, quanto também hoje se vê muito em propaganda de mídia publicitária. Nós vemos também isso em alguns ambientes escolares sendo discutido. E você, como é um especialista e que domina bem a área previdenciária, certamente no seu escritório, esse tema tem sido levado até lá. Então, hoje nós vamos falar sobre, rapidamente, em linhas sumárias, sobre autismo, né? Então, gostaria de ouvir da senhora o autismo. Nós sabemos que o autismo é uma deficiência que determinadas pessoas possuem, né? E que nessa deficiência as pessoas têm determinadas limitações. Nós não somos médicos, mas nós, como advogados, temos que ter a habilidade e conhecimento para justamente levar a solução ao cliente. Bom, doutor Evandro, trazemos hoje, né, um tema de bastante relevância, né, e que muitas pessoas desconhecem os direitos que uma pessoa que possui o transtorno de espectro autista tem. Certo? A pessoa hoje que ela possui o transtorno de espectro autista, ele já é inserido no rol de direitos das pessoas com deficiência. Entre vários direitos, né, que essa pessoa ela tem, um dos grandes relevantes que nós temos que iniciar é
direito à sua identificação. Porque uma pessoa que ela possui o espectro autista, várias pessoas julgam dentro da sociedade por não saber da sua condição. Então, hoje já é algo que é direito da pessoa que possui o espectro ter a sua identificação. Então, só cortando a senhora, então, por exemplo, a família que tem uma criança que foi diagnosticada com o espectro autista, ela tem, então, o direito de pegar do Estado, né, recolher do Estado esse crachá de identificação, até mesmo porque terceiros não sabem que às vezes aquela criança possui essa deficiência. Então, é um direito, então, da criança de usar um crachá para identificação. Nem só da criança, mas de um adulto também que tenha esse transtorno do espectro autista. Um outro ponto de grande relevância também que nós precisamos trazer é o acesso ao tratamento, ou seja, o acesso à saúde, seja ele na rede privada, seja ele na rede pública, nos planos de saúde. Porque hoje a pessoa que possui o espectro autista, ele necessita de um tratamento específico. E tanto a rede pública quanto aos planos de saúde não pode negar o tratamento para essas pessoas e muito menos limitar a quantidade de sessões terapêuticas, por exemplo. Isso ocorre muito no âmbito do plano de saúde. O plano de saúde hoje, quando uma mãe vai procurar ali para dar entrada na quantidade de terapias passadas, né, pelo médico ali que a criança está fazendo tratamento, ou pelo psicólogo, sessões de fonoaudióloga, né, que tem crianças que têm ali um problema com seu desenvolvimento, né, na fala, o plano de saúde, ele quer impedir a quantidade. Ele não tem essa capacidade, ele não pode fazer isso. Caso isso ocorra, os pais, ou até mesmo, se for uma pessoa adulta, pode procurar a Agência Nacional de Saúde e fazer uma reclamação. Muitas vezes o plano de saúde consegue resolver de forma administrativa, porque caso eles não respondam a reclamação feita, né, pela Agência Nacional de Saúde, eles vão ter uma multa, e uma multa altíssima. E quando a gente já traz, né, para a saúde pública, que infelizmente hoje, né, nós enfrentamos uma saúde precária, tanto por falta de profissionais, tanto porque muitas vezes, né, há ali uma burocracia muito grande para você ter acesso ao tratamento, seria já inserir com uma ação judicial com um pedido de liminar, para que essa pessoa tenha um acesso. Outro ponto de relevância: dependendo do grau do autismo, há necessidade de uso de medicamentos. Esses medicamentos têm que ser fornecidos de forma gratuita. Outro ponto também de grande relevância: a educação. A pessoa que possui o espectro autista, quando eu falo pessoa, englobando, né, um adulto e uma criança, ele não pode ter restrição a ter a sua educação. As escolas, elas não podem, nem as municipais, as escolas públicas, municipais e estaduais, nem mesmo da rede privada, privar essa criança de se matricular, e muito menos se houver o diagnóstico e a solicitação do médico que está fazendo o tratamento em solicitar um professor de apoio. As escolas não podem se impor em relação a isso. E se você me permite um pequeno adendo, nós fomos, não vou falar vítima, né? Mas nós temos um filho, hoje está com 13 anos, o amor da nossa vida, o Álvaro Máximos, e ele foi diagnosticado, deve ter mais ou menos uns 5 anos, que foi diagnosticado com autismo no nível 2. Até então, nós percebimos características. E depois do diagnóstico consolidado, nós levamos esse laudo para o colégio. Não vou citar aqui o nome do colégio. No primeiro momento, o colégio se omitiu em resguardá-lo e dedicar um atendimento especial a ele. E, por incrível que pareça, tivemos o dissabor de ter uma professora que, inclusive, chegou a agredi-lo, né? Porque ele ficava isolado, queria ficar no canto dele, né? E aí os meninos muito ativos ficavam provocando, ele ficava mais emburrecido ainda. Enfim,
Até que nós tivemos que realmente tomar uma providência administrativa, não foi necessária a judicial, mas é importante o que você disse, para quem nos ouve, né? Sempre é importante você estar ladeado de um bom profissional, no seu caso, na sua área. Por quê? A lei ela muda constantemente. Nós temos aqui agora, nós temos 2 leis importantes, uma eu vou destacar, que eu estudei um pouco para vir cá debater com um especialista, a gente tem que estudar um pouco. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou uma lei agora que faz um convite para as salas que divulgam o cinema, esses ambientes, para dedicar um dia para o autista. E, em contrapartida, teria benefícios fiscais e tributários. Né? E como é que seria esse dia do autista? Então, um som de filme mais baixo, né? A iluminação mais branda, né? As crianças podem entrar, o pai tem acesso gratuito para acompanhar o filho. Então, existe realmente um arcabouço legislativo que tem implementado e tem melhorado esse apoio, né? Então, eu vejo com muita propriedade, de forma muito positiva. Nós temos que avançar bastante nesse sentido de proteger, porque o autismo não é de agora, mas agora que está entrando no palco das discussões. Então, é importante sempre ter um bom profissional, preferencialmente um psicólogo, um neuro, né? E o mais importante, um bom advogado, uma boa advogada. Porque você, habilitando um profissional desse calibre, você fica resguardado. Por exemplo, o Estado não forneceu um crachá de identificação de que seu filho ou sua filha é autista. Se o Estado não forneceu, você vai ligar para um profissional calibrado que você de confiança para que acione a justiça, o Poder Judiciário, para que obrigue o Estado a fornecer, sob pena, inclusive, de pagar multa. Então, eu queria debruçar com a senhora, de forma rápida, sobre os mecanismos se a questão não foi resolvida de forma administrativa. O colégio, a parte pedagógica não solucionou em dar um atendimento especial para um filho ou uma filha. Quais seriam os mecanismos pós-negativa de ajuda ou de assistência a esse portador de deficiência do espectro autista? Então, doutor Evandro, nessas situações, quando a escola ela traz essa imposição ao acesso, né, da criança, né, da pessoa com o autismo, à educação, eles podem procurar conselho tutelar, eles podem procurar a Secretaria de Educação, que seja do Estado, que seja do município, e, por fim, judicializar uma ação ali, fazendo um pedido de liminar. Em casos, né, de pessoas que sejam hipossuficientes, pode procurar diretamente ali a Defensoria Pública, né, para estar instaurando aí um processo, uma demanda judicial, buscando ali uma tutela, né, jurisdicional para resguardar o direito dessa pessoa com o autismo. Perfeito. Então, para a gente elencar, então, os direitos que são inerentes aos portadores do espectro autista. Então, primeiro, identificação. Sim. Para que a sociedade tenha a visualização de que aquela criança ou aquele adulto, como você muito bem disse, de que aquela pessoa é portadora dessa deficiência. Segundo, direito de preferência. Então, por exemplo, no estacionamento, numa fila. Esse dia eu deparei num shopping aqui em Goiânia, né? E a criança estava com crachá e chegou e foi muito bem atendida. Então, um ótimo treinamento, né? Porque quem não conhece, ignora e maltrata. Quem conhece, não ignora, não maltrata. Então, isso é importante. Então, direito de prioridade em fila, em estacionamentos, para os pais. Tem também preferência processual numa demanda judicial. Você também nos reportou a questão de ter um certo atendimento especial dentro de uma sala de aula, seja da rede privada, da rede pública. Tem mais alguma coisa que a senhora quer acrescer? O direito do autista ele engloba muitas coisas, né? E que é super importante. Uma criança autista ou um adulto autista que tem uma seletividade alimentar, não pode ser proibida a sua entrada em clubes com a alimentação dele ali. Isso é muito importante, maravilha. Não pode.
A pessoa que tem um espectro autista tem o direito de preferência à restituição do imposto de renda, algo que muitas pessoas não têm um conhecimento. Que maravilha. Viagens que seja intermunicipal ou interestadual são gratuitas. Passagens aéreas, tanto para a pessoa com espectro autista quanto para o seu acompanhante, pode chegar até 80% de desconto. Nós podemos aqui trazer também a questão dos medicamentos gratuitos, né, que nós já falamos aqui hoje, a isenção de impostos, né, sobre a compra de veículos, isenção ao IPVA. Então, assim, são vários direitos que abrangem. E um dos que é muito importante e que de grande relevância são para pessoas de hipossuficiência, que a criança que ela possui hipossuficiência, ela tem direito ao recebimento do BPC-LOAS, também conhecido, né, como benefício assistencial à pessoa com deficiência. Oh, que maravilha, doutora, hein? E algo de grande relevância também a gente trazer aqui é o quê? Muitas casas possuem não apenas uma, mas talvez duas ou até mesmo três. No nosso escritório já chegou a ter 4 pessoas, né? Uma mãe tinha 4 filhos que possuíam o espectro autista. E ela acreditava que apenas um teria direito ao benefício. Porque quando a gente fala do benefício assistencial à pessoa com deficiência, a gente traz um rol ali de características, né, para a pessoa se enquadrar, e uma delas é ter 1/4 do salário mínimo por pessoa. Então, ela acreditava que não poderia ter mais de um benefício desse dentro da casa. E pode acumular. E pode, não é acumular, né? Mas cada um deles tem o direito ao seu benefício, porque na hora que a gente vai fazer a contagem da renda per capita da família, não pode entrar o valor do benefício assistencial para contabilizar a renda per capita. Então, Entendi. é algo de grande relevância também. E aí a pessoa procura um advogado, especialista na área previdenciária, e para buscar esse direito ao benefício. Maravilha. Doutora, já partindo para o arremate, eu não poderia jamais eu vou falar como apresentador, então a OAB não pode me punir, né? E não adianta nem me intimar, porque nem eu vou em tribunal, né? O tribunal pode defender os meus clientes. Mas eu não poderia jamais, eu vou pedir para que o Caio, né, que é o maior produtor de vinho do estado de Goiás, que nos acompanha, coloque, a senhora vai falar o número da senhora. Então, as pessoas que tiverem dúvida, quiserem contratar o serviço da senhora, né, tem o nosso endosso, conhecemos o belíssimo trabalho que a senhora desenvolve, ainda vai desenvolver coisas maiores ainda. Então, eu queria que a senhora falasse o número da senhora e o Caio vai fazer aquele logotipo maravilhoso aí. Pode ir lá para a câmera e falar o número, por favor. É um contato do nosso escritório. A gente preza, doutor Evandro, do nosso escritório, que o cliente entre diretamente em contato com o advogado mesmo. Então, não há um terceiro que vai te atender, já é de forma clara e objetiva, diretamente comigo, lá no meu escritório. O meu número de contato é 629-8453-3471. E será um prazer sanar qualquer dúvida acerca, né, da seara trabalhista e previdenciária. Maravilha. Doutora, aí a gente não pode deixar de esquecer. E redes sociais, qual que é o Instagram da senhora? Camila com C, Moreira, _ADV. O Caio, como eu falei para a senhora, o Caio é um dos melhores editores de vídeo do estado de Goiás, quiçá do Brasil. O Caio a senhora vai mandar um print do Instagram da senhora e o Caio vai colocar nessa tela maravilhosa aqui, tá bom? Tá ok. Ao arremate, tem um filme maravilhoso que eu convido que a senhora assista. E quem nos assiste hoje aqui, quem curtiu, quem vai engajar conosco, um filme do Champagne, de 2002. Esse filme, o nome desse filme, chama Uma Lição de Amor. Duvido o ser humano que desafia assistir esse filme e não chorar pelo menos umas 3 vezes. Qual que é o enredo desse filme? Era um autista que estava tentando adotar uma filha e o Estado não permitia. Através do Ministério Público, Defensoria, e ele sofreu todo tipo de assédio e de sofrimento na sua alma por ser autista, por ter deficiências mentais. E convido a senhora a assistir, não vou contar o final, né? Não vai dar um spoiler. Não vou dar um spoiler. O filme é trágico, mas o final é maravilhoso e nos ensina bastante. O que a gente arrematasse? O Estado ele tem a obrigação constitucional de cuidar das pessoas. Deve e tem que cuidar.
Agora, a educação, cada um de nós, nos ambientes adequados, levar as informações, levar o código de sabedoria às pessoas. Hoje, grande parte majoritária das pessoas não sabem o que é uma pessoa que é portadora de deficiência do espectro autista, que vai do nível 1 até o nível 4. Então, o Estado ele tem que garantir a essas pessoas saúde, alimentação, cuidados especiais e o primordial que é a educação, como eu citei. E essa educação tem que ser bastante abrangente para que as pessoas se protejam da ignorância. Então, nós despedimos, agradecendo mais uma vez a senhora. Esperamos em breve travar um grande duelo dentro da nossa área justo-trabalhista. E as críticas, o meu livro que vai sair agora, né? A figura do bancário, o tanto que ela foi transmudada nos últimos 50 anos pela própria Justiça do Trabalho, que deveria proteger, entre aspas, o trabalhador, mas, na verdade, ela vem vilipendiando a figura e a profissão especificamente do bancário no Brasil. Tá bom? Doutor Evandro, agradeço o convite. Foi prazeroso, né, trazer um pouco, né, do nosso conhecimento acerca de um tema tão relevante, né, que é da pessoa que possui aí o autismo. Grandes direitos que muitos, eu tenho certeza, que não conheciam. E aqui é um grande prazer. Espero voltar no podcast das estrelas. Me senti uma estrela. Isso, mas sempre foi e sempre será. E estarei ansiosa pelo nosso debate trabalhista. Combinados, combinados. Um beijo no coração. Então, pessoal, ficamos aqui com essa pessoa maravilhosa, uma profissional que tem uma luz interior, pessoa que tem Cristo no coração em outro nível, né, pessoal? Então, mais uma vez, compartilha esse vídeo aí, tá bom? E beijo no coração, até o próximo episódio com o podcast com as estrelas.